Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós damos sequência a uma série que eu venho gravando sobre a ética consequencialista de Henry Sidgwick, sobre os métodos da ética, mais especificamente o Tratado de Ética escrito pelo Sidgwick. Nós estamos tratando agora do livro 4, que versa justamente sobre o utilitarismo como um dos métodos da ética. Neste vídeo, nós vamos tratar do capítulo acerca da prova do utilitarismo e da relação do utilitarismo com a moralidade do senso comum. Na verdade, então, o que o Sidgwick pretende defender nesses capítulos é que se houver conflito entre os três métodos da ética, ou melhor dizendo, entre o utilitarismo e os outros dois métodos da ética, que são o egoísmo e o intuicionismo, então o utilitarismo é que deve prevalecer. No caso do egoísmo, o Sidgwick considera que ele pode ser levado ao utilitarismo, ou seja, uma pessoa que aceita o egoísmo como um método da ética, que significa que essa pessoa aceita a busca da sua própria felicidade como um bem último para resolver problemas práticos no seu dia a dia. Então, essa pessoa pode ser conduzida ao utilitarismo se nós pudermos convencê-la a adotar um ponto de vista do universo, ou seja, um ponto de vista que está desatrelado da sua própria individualidade, da sua própria subjetividade. Não é o ponto de vista do umbigo da pessoa, né? Então, se a pessoa adota esse ponto de vista do universo, uma expressão famosa do Sidgwick, né? E considera que a sua própria felicidade é importante também do ponto de vista do universo, e não apenas do ponto de vista individual, então, nesse caso, nós poderíamos convencer a pessoa de que a sua felicidade não pode ser mais importante do que a felicidade de qualquer outra pessoa. Ou seja, você primeiramente admite que a sua felicidade não é importante apenas para você, ela também tem uma importância do ponto de vista do universo. Feita essa concessão, o Sidgwick acredita que nós podemos tirar uma conclusão de que essa felicidade, então, que é importante do ponto de vista do universo, no entanto, não é mais importante do que a felicidade de um outro indivíduo qualquer. Isso significa que essa felicidade só teria importância como uma fração da felicidade geral, ou seja, incluindo da mesma forma a felicidade dos demais. Não sei se vocês acham esse argumento convincente, se um egoísta de fato teria que chegar a essa conclusão se ele adotasse um ponto de vista do universo, seja lá o que isso possa significar exatamente, não é? A mim parece que esse tal ponto de vista do universo talvez nos conduza mais a um tipo de niilismo do que ao utilitarismo. Afinal de contas, do ponto de vista do universo, qual a importância da própria felicidade dos seres sencientes em geral? De fato, do ponto de vista do universo, me parece que a minha felicidade é por demais insignificante. Mas mesmo enquanto parte de um todo maior, a felicidade geral dos seres sencientes, ela ainda me parece ser reduzida a praticamente um nada, né? Mesmo a humanidade, o que é a humanidade ou o que são todos os animais, se você considerar a Terra como um pontinho perdido na vastidão do universo. O próprio sistema solar não é especialmente importante do ponto de vista do universo. Então, me parece pouco convincente, pelo menos para mim, que o egoísta seria levado a um ponto de vista moral, o ponto de vista utilitarista, no caso, se ele fosse meramente convencido a adotar um ponto de vista do universo. Ou talvez
o que me pareça de fato mais questionável seja essa ideia de que a minha felicidade teria alguma importância, por menor que seja, do ponto de vista do universo, né? Talvez a concessão, então, justamente que o egoísta não deveria estar disposto a fazer é que a sua felicidade teria alguma importância para além do seu próprio ponto de vista individual, né? Ou seja, parece-me que o egoísta sustenta corretamente que, do ponto de vista individual, a sua felicidade tem importância para ele. E isso o próprio Sigwik admite, é claro que é razoável. Do ponto de vista individual, é racional que cada um considere importante a sua própria felicidade. A grande questão é se adotarmos um ponto de vista do universo, ainda será razoável considerarmos que essa felicidade individual tem alguma importância, por menor que seja. Então, esse me parece ser o ponto crítico do argumento do Sigwik e eu deixo para você avaliar se você acha plausível essa transição, ou seja, repetindo, se é possível, se é plausível, razoável que um egoísta reconheça que a felicidade dele tem importância também do ponto de vista do universo e não apenas de um ponto de vista meramente individual, subjetivo, particular. Já no caso do intuicionismo, o que o utilitarismo pretende é ter um princípio maior para oferecer para as regras morais que o senso comum considera válidas, né? Então, nós podemos tomar o intuicionismo como uma posição segundo a qual existem diversos princípios da moralidade. Então, a moralidade não tem apenas um princípio. Conforme nós reconheçamos deveres como o dever de cumprir promessas, o dever de sermos honestos, cada um desses deveres, no final das contas, expressaria um princípio geral e nós acabaríamos, ao final de uma análise filosófica, com uma diversidade de princípios gerais. Então, segundo o intuicionismo, você não tem como reduzir vários princípios morais a um único princípio, como por exemplo o imperativo categórico kantiano, que seja capaz de explicar por que todos eles são princípios morais e o que confere validade a cada um desses princípios morais. Então, o intuicionismo ele está sempre comprometido com uma forma de pluralismo moral. Não existe um único princípio capaz de unificar, sistematizar a moralidade. E o Sigwik acredita justamente que o utilitarismo, então, quando se trata do intuicionismo, deve reconhecer a validade desses princípios morais até certo ponto, mas também dar um passo além e acreditar que a validade desses princípios, na verdade, é derivada de um outro princípio mais fundamental, um princípio superior, que no caso seria, é claro, o próprio princípio do utilitarismo, né? Então, mesmo hoje em dia, é interessante observar que as éticas consequencialistas ainda representam esse tipo de pretensão de unificação da ética reconhecida pelo senso comum. Isso é muito explícito, é um projeto muito importante na obra do filósofo Brad Hooker, por exemplo. O Brad Hooker considera que o principal argumento a favor do tipo de consequencialismo que ele defende repousa justamente na suposta capacidade do princípio consequencialista dessa ética de sistematizar e justificar os princípios reconhecidos na moralidade ordinária, pelas nossas intuições morais, então, mais consideradas. O
Brad Hooker, inclusive, argumenta que nenhuma teoria moral pode ser superior, pode ter mais força moral do que uma intuição moral bem considerada, uma intuição moral refletida, que passa pelo crivo de uma reflexão. Então, nesse sentido, a melhor teoria moral seria justamente aquela teoria que se mostrasse em equilíbrio reflexivo com essas intuições morais, ou seja, uma teoria que explicasse a moralidade dessas intuições morais, sendo compatível, portanto, com elas, né? Compatível e até mais do que isso, sendo fundante com respeito a essas intuições morais. Esse tipo de projeto filosófico também aparece, é claro, em autores não consequencialistas. Em certa medida, né, eu estava mencionando há pouco o imperativo categórico, podemos atribuir esse projeto até mesmo ao Kant, que parte de uma análise da moralidade reconhecida pelo senso comum para chegar no seu imperativo categórico na fundamentação da metafísica dos costumes. Em uma nota também da crítica da razão prática, o Kant admite que ele pretende apenas ter descoberto o princípio subjacente à moralidade ordinária, em vez de ter ensinado um novo princípio para a humanidade, um princípio que até o surgimento de Kant, então, ninguém conhecia. Então, o Kant teria apenas formulado, explicitado aquilo que já estaria justamente por detrás das nossas intuições morais consideradas, né? Então, talvez nós possamos considerar a teoria intuicionista como uma teoria antagonista dessas éticas mais sistemáticas, que acreditam justamente poder reduzir as nossas intuições morais a um princípio único, um princípio último, fundamental e superior a essas intuições morais. Essa pretensão também aparece, por exemplo, na obra do John Rawls, no famoso parágrafo 7 de Uma Teoria da Justiça, quando John Rawls diz que o modo de nós respondermos ao intuicionismo não é provando abstratamente que é possível que a ética derive de apenas um princípio, mas sim mostrando para os intuicionistas qual é esse princípio, né? Então, o que eu quero dizer é que o Sigwik está alinhado a esse tipo de posição, né? A esse tipo de teórico que acredita na necessidade e na possibilidade de sistematizarmos as convicções morais do senso comum. Descobrirmos, então, o princípio fundador, o fundamento subjacente a essas múltiplas intuições morais. Nesse sentido, então, é que ele nos oferece uma prova do utilitarismo com respeito ao intuicionismo. Então, como eu disse, a prova com respeito ao egoísmo consiste em procurar pedir propriamente ao egoísta que ele reconheça a importância da sua felicidade também de um ponto de vista do universo. E a prova, então, com respeito ao intuicionismo, já que o utilitarismo também precisaria superar o intuicionismo, se daria por esse reconhecimento de uma certa validade nas nossas intuições morais e a oferta, então, do princípio utilitarista como justamente o princípio que determina essas intuições morais, complementa, retira a vagueza dessas intuições, resolve o conflito entre elas e mostra então como que elas são fundamentadas, qual a justificação para a moralidade dessas intuições. Então, justamente um ponto importante na prova do utilitarismo relativamente
ao intuicionismo é esse reconhecimento de que as nossas intuições morais ordinárias são vagas, elas não têm uma determinação precisa, justamente porque nós costumamos admitir exceções. Por exemplo, nós admitimos, é claro, que as pessoas precisam cumprir as suas promessas, mas nós não achamos normalmente que toda e qualquer promessa deve ser cumprida em toda e qualquer circunstância. Mas quais são exatamente as circunstâncias de exceção? Como que nós poderíamos saber intuitivamente que exceções poderiam ser admitidas para a regra segundo a qual devemos cumprir nossas promessas? Segundo Sigwik, as intuições morais não conseguem esclarecer isso para nós, né? Seria impossível que nós tivéssemos intuições tão bem determinadas que já explicitassem quais exceções são moralmente admissíveis, são moralmente permitidas. Nós só poderíamos determinar as exceções válidas para uma determinada regra moral se nós estivéssemos de posse de um princípio. E esse princípio que nos ajudaria com essa tarefa seria exatamente o princípio utilitarista. Então, nós poderíamos, por exemplo, admitir uma exceção para uma promessa quando isso conduzisse de fato à maior felicidade do maior número, né? A felicidade geral. Isso nos daria um critério para explicarmos o porquê de certas exceções em regras que, no mais, nós consideramos que nos vinculam. Em outras circunstâncias, consideramos que nos vinculam de uma maneira bastante peremptória. Além disso, também é parte do argumento do Sigwik, segundo o qual o próprio intuicionismo demandaria o utilitarismo, esse reconhecimento de que regras do senso comum entram em conflito. Em certas situações, nós temos deveres que se opõem. O contexto da ação faz com que nós não consigamos realizar dois deveres, satisfazer dois deveres simultaneamente. Temos que escolher um ou outro, né? Para alguns, esse poderia ser o caso que eu já mencionei algumas vezes nessa série, daquela situação que o Kant apresenta sobre um suposto direito de mentir por filantropia, em que o criminoso pergunta a uma pessoa pelo paradeiro, pela localização do amigo dessa pessoa. Então, se a pessoa diz a verdade, ela entrega o amigo para um assassino. Então, nós podemos dizer, ou alguns diriam, né, que essa situação poderia ser vista como uma situação de conflito de deveres. Talvez não seja, porque nós também poderíamos dizer que nesse caso específico não haveria o dever de dizer a verdade em absoluto. Então, esse poderia ser um daqueles casos de exceção, né? Então, justamente aqui o princípio utilitarista poderia nos auxiliar no seguinte sentido: normalmente devemos dizer a verdade, mas em um caso como esse, podemos entender que, pelas razões utilitaristas contidas no princípio, o dever não se aplica, né? Então, aí nós nem sequer teríamos um conflito de deveres, porque nós estaríamos em um caso de exceção do dever de dizer a verdade. Mas ainda assim nós podemos pensar em diversas outras situações em que de fato os deveres se opõem. Podemos pensar no famoso exemplo de Sartre, né? Você tem um dever de um soldado de servir ao seu país em uma dada guerra, e você também tem o dever, como filho desse mesmo soldado, de cuidar da mãe que está numa idade avançada, que está precisando dele e só tem ele como filho, ele é filho único. Então essa me parece ser uma situação em que você poderia ter mais clareza de que há de fato um conflito de deveres. E é nesse tipo de situação, segundo Sigwik, o intuicionismo não nos ajuda em nada, porque o intuicionismo simplesmente diz que você deve usar uma misteriosa faculdade de julgar, né,
para decidir qual desses deveres tem mais força, qual dever deve prevalecer nas circunstâncias particulares. Mas não tem como, segundo o intuicionista, você apresentar de fato um argumento a favor de um desses deveres contra o outro. É aí então que entra o princípio utilitarista para dizer qual dever deve prevalecer de uma maneira, então, principiológica e não meramente intuitiva, né? Como eu disse, dizer que isso é solúvel de forma intuitiva ou de acordo com uma certa faculdade de julgar não parece nos ajudar muito a resolver esse tipo de problema ou a julgar a forma como outras pessoas resolveram esse tipo de dilema. Então, o utilitarismo diz, primeiramente, que esse tipo de dilema tem sim uma solução e que o seu princípio é capaz de nos ditar qual é essa solução. Por fim, ainda no âmbito desse argumento, o Seguin também aponta que, embora as pessoas possam estar geralmente de acordo, embora exista um certo consenso sobre a moralidade, o que a moralidade requer de nós dentro de uma comunidade, pessoas diferentes podem acabar formulando regras morais de maneiras diferentes. O intuicionismo não é capaz de garantir um consenso sobre fórmulas explícitas dessas regras, né? Então, quando as pessoas entram em desacordo, cada uma delas tende a formular de uma maneira diferente o conteúdo de um certo dever. Elas podem estar em acordo, por exemplo, sobre promessas terem que ser cumpridas, mas quando se trata exatamente de dizer por quê, qual é o caso, em quais circunstâncias, quais são as desculpas possíveis que isentam uma pessoa da necessidade de cumprir uma promessa, né? Quando se trata dos detalhes, quando se trata realmente de explicitar o conteúdo de um dever moral, novamente o intuicionismo não nos ajuda, né? Justamente porque ele deixa tudo muito vago, é uma intuição, não existe algo formulado como um texto de lei, por exemplo, colocado diante de todos nós. Então, o utilitarismo seria capaz de arbitrar entre essas diferentes formulações para deveres morais que seriam oferecidas por diferentes membros de uma mesma comunidade. Novamente, o utilitarismo, então, se oferece, né, como um princípio que permite adjudicar entre esses deveres. Aí, nesse caso, não seria, então, um conflito propriamente entre os deveres, mas um conflito de formulações, melhor dizendo, né, dentro formulações para um mesmo dever. Então, você tem aqui uma situação anterior que eu estava descrevendo, possíveis conflitos de deveres. Precisamos saber o que ocorre quando deveres conflitam e o utilitarismo nos ajudaria com isso. E agora, nessa nova situação, nós temos conflitos de formulações que pessoas diferentes oferecem para o conteúdo de um mesmo dever. E também com esse conflito de formulações do conteúdo de um único dever, o utilitarismo poderia nos auxiliar e, na verdade, mais do que isso, o intuicionismo demandaria, então, o auxílio do utilitarismo. Por isso a ideia do Seguin é que a prova do utilitarismo, no tocante ao intuicionismo, né, consiste nesse reconhecimento de que a própria reflexão do intuicionista demanda esse princípio superior. E aí o utilitarista oferece o seu princípio como sendo este princípio superior que se mostrou necessário na prática para resolver essas questões práticas mesmo, né, de
precisar as exceções de um dever, resolver conflitos de um dever, precisar o conteúdo de um dever. Então essas são questões práticas que fazem com que o intuicionismo tenha que ir além de si, em busca de um outro princípio, e a prova do utilitarismo, então, seria exatamente a sua capacidade de fornecer, de providenciar esse princípio que a própria reflexão sobre o senso comum mostrou ser necessário. Inclusive, também é parte da prova reconhecer que o próprio senso comum já tem em si uma tendência a utilizar o princípio utilitarista nesses casos complexos, nesses casos que poderíamos chamar de hard cases da moralidade, né? Então aqui, veja só, eu estava dizendo que o Kant tinha essa pretensão também de ver o imperativo categórico como um princípio que já estaria subjacente às nossas intuições morais no senso comum. Já o Sigwart está dizendo, não, o senso comum em situações difíceis, em que ele se vê de fato diante da necessidade prática de um princípio, ele tem a tendência de apelar a considerações utilitaristas. Então, nós poderíamos constatar na própria observação do senso comum e na introspecção sobre a nossa maneira de pensarmos moralmente, que sempre que uma situação é duvidosa, sempre que a intuição não basta para resolver uma questão moral, nós mesmos teríamos a tendência de passar a pensar de uma maneira utilitarista. Mas isso também não quer dizer que o Sigwart esteja dizendo que o senso comum coincide absolutamente, que ele nunca conflita com o utilitarismo. Também não deve ser considerado que seja esse o caso, né? É claro que existem diversas situações em que nós podemos considerar que parece óbvio que o cálculo utilitarista seria feito de uma determinada forma e uma intuição do senso comum nos diz para agirmos de uma maneira diferente. Na literatura sobre esse assunto, é muito comum aqui que se cite o caso da ilha deserta, né? Então, no caso da ilha deserta, você tem lá dois sujeitos, o Jones e o Smith, né? Pelo menos a formulação que me parece mais presente, tem formulações diferentes também, né? Mas a que me parece mais comum, pelo menos existem dois artigos clássicos sobre isso, né? Eu coloco a referência desses artigos, inclusive, para vocês na descrição do vídeo, tá? São dois artigos, então, escritos especificamente sobre o caso da ilha deserta. Um é do Narveson e o outro é do Cargill, tá? Então, esses autores discutem o caso da ilha deserta com pequenas variações nos seguintes termos. Você tem lá abandonados na ilha deserta o Jones e o Smith. O Smith cultiva flores, tá? Ele é apaixonado, então, por essas flores que ele vem cultivando na ilha deserta, mas ele acaba adquirindo uma doença letal. Ele sabe que ele está ali nas últimas, aí ele conversa com o Jones sobre a preocupação dele, do que ocorrerá com essas flores depois da morte dele. E o Jones acaba prometendo ao Smith que ele irá cuidar dessas flores, pelo menos durante essa próxima florada, né? E aí, de fato, o Smith falece. E a questão é, será que o Jones tem, então, a obrigação de fato, cuidar dessas flores? A menos, é claro, que você conceda que existe uma vida após a morte, o Smith ainda pode ficar feliz vendo lá do céu que o Jones está cuidando das flores dele, né? Mas fazendo abstração desse tipo de possibilidade, considerando que a vida do Smith acabou quando ele faleceu mesmo, né? Então, será que o Jones tem alguma obrigação de cuidar dessas flores, estando ele sozinho na ilha deserta e podendo utilizar esse tempo de trabalho, essa energia,
por exemplo, melhorando seu abrigo, procurando formas melhores de se alimentar. Então, será que o fato dele ter prometido gerou nele uma obrigação que realmente suplanta, exclui essas considerações de utilidade que ele faria na ilha deserta? Bom, né, esse então costuma ser um desafio lançado contra os utilitaristas, porque o que fica aqui pressuposto nesse exemplo é que você acreditaria, teria uma intuição moral de que o Jonas tem sim essa obrigação para com o Smith, ao passo que os utilitaristas não teriam como reconhecer essa obrigação. Eles teriam que dizer que o Jonas não deve cumprir a sua promessa, porque isso não teria utilidade alguma, não geraria maior felicidade cumprir a promessa, já que o Smith já morreu, né? Então aqui você tem várias maneiras, é claro, de responder a esse dilema, né? Uma possibilidade seria simplesmente reconhecer que existem conflitos entre o utilitarismo e o senso comum, porque o senso comum é apenas imperfeitamente utilitarista. Mas curiosamente, né, esse famoso caso da ilha deserta, nesse caso eu acredito que o Sigwik diria que o exemplo está errado, não é um exemplo de conflito entre a intuição moral e o princípio utilitarista, porque o Sigwik me parece que negaria que nós temos uma intuição moral bem considerada de cumprir essa promessa na ilha deserta. O Sigwik tende a dizer que não seria correto atribuirmos ao senso comum a ideia de que sempre devemos cumprir as nossas promessas apenas por causa do fato de termos prometido. Então, quer dizer, o ato da promessa é sempre para o senso comum a razão suficiente para termos a obrigação de cumprir a promessa. O Sigwik nega que essa seja uma tese comumente aceita no senso comum. Ele acha que no senso comum as pessoas tendem a pensar nas promessas como tendo um poder de nos vincular por causa do fato de outras pessoas terem sido induzidas a agir de certas formas em virtude das nossas promessas. E não simplesmente porque nós prometemos e aí por termos prometido temos que cumprir, não importa se alguém terá prejuízo por não cumprirmos ou se não terá, né? Então o Sigwik acha que essas intuições morais, é claro, esses casos da ilha deserta, esse problema foi formulado depois da obra do Sigwik, tá? Ele aparece, como eu falei, nesses artigos aí mais ou menos da metade do século XX, que eu vou colocar na descrição. Ele aparece também com uma formulação diferente num texto do Smart, também um outro artigo nessa linha de discussão do utilitarismo escrito pelo Smart. Então eu coloco na descrição esses 3 artigos para vocês. Os 3 são posteriores à morte do Sigwik, né? Então eu estou dizendo o que o Sigwik diria desses exemplos, mas ele próprio não analisou esses casos, então, da ilha deserta, tá? Eu estou apenas tirando uma conclusão com base no que o Sigwik diz em geral sobre o assunto das promessas nos métodos da ética. Então, ele não atribui ao senso comum essa visão tão rigorosa do cumprimento de promessas, ele já acha que nesses casos, nesse tipo de caso, né, o utilitarismo estaria sim mais alinhado com o senso comum. Então é claro, às vezes você vê nesse próprio tipo de debate, né, como as nossas intuições morais são discutíveis. Às vezes o que uma pessoa considera como intuição moral, a outra considerará como uma opinião pessoal daquela primeira pessoa, que por sinal é uma opinião equivocada. Então isso acaba jogando água, né, no moinho aí do Sigwik, ajuda o argumento do Sigwik, justamente por mostrar que a moralidade de fato poderia se beneficiar de um princípio que fosse capaz de determinar melhor o conteúdo dos nossos deveres. Um outro ponto que eu ainda gostaria de observar na aula de hoje, né,
é que nós nem sempre reconhecemos então no senso comum que tudo aquilo que é útil é virtuoso, né? O Sigweg reconhece que existem algumas disposições que nós podemos considerar úteis, mas que nem por isso são tratadas pelo senso comum como disposições virtuosas propriamente. A explicação dele já mostra a utilidade do próprio elogio e nesse sentido é que ela me parece bem interessante. Então, de fato, nós não elogiamos, segundo Sigweg, toda disposição útil, né? Não tratamos toda disposição útil como virtuosa, porque o próprio elogio deve ser feito quando é útil que ele seja feito. E às vezes nós temos algumas disposições, como o amor próprio, por exemplo, que são sim úteis, fazem com que a sociedade prospere mais, mas nós já temos uma tendência tão forte a apresentarmos essas disposições que nem é preciso que alguém elogie e com isso nos incentive e darmos ênfase ainda nessas disposições, a termos ainda mais amor próprio, né? Ninguém precisa ser incentivado a buscar ainda mais os seus próprios interesses. Então, por mais que a ambição possa ser útil, por mais até que a tendência de acumular riquezas possa ser útil, não existe a necessidade de que isso seja elogiado, não existe utilidade no elogio, dada a nossa tendência natural de já nos comportarmos assim até de forma excedente. Então, por fim, né, para a gente finalizar a aula de hoje, vale a pena observar também que o Sigweg não está dizendo que o senso comum sempre faz uma inferência consciente a partir do princípio utilitarista, né? Não é isso. Para ele, o senso comum ele tem uma tendência irregular, imperfeita, inconsciente de recorrer ao utilitarismo, mas o utilitarismo, então, não deve ser visto como uma infância da moralidade humana, o germe propriamente da moralidade humana, mas sim como a moralidade humana na sua forma mais amadurecida, na sua forma adulta. Podemos até avaliar o progresso de diferentes comunidades, o seu progresso moral, conforme a moralidade do senso comum dessa sociedade se torna mais harmoniosa com o princípio utilitarista, o que não requer simplesmente mais conhecimento científico sobre as consequências de certas condutas, mas também uma evolução na simpatia dos membros dessa comunidade, da capacidade justamente dos membros dessa comunidade de darem importância à felicidade de outros seres sencientes e não apenas à sua própria felicidade. Então, seriam essas as considerações a serem apresentadas sobre esses 2 capítulos do Sigweg, que versam sobre a prova do utilitarismo e a relação do utilitarismo com a moralidade do senso comum. Eu vejo vocês, então, na próxima aula sobre este livro.